capítulo 6, verso 4 de Deuteronômio. Todos prontos? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Gente, que maravilha, né? O que eu quero conversar com vocês hoje é sobre a doutrina de Deus. E a parte que cabe de uma série de 27 estudos até agora, hoje é falar do único e verdadeiro Deus. Apenas. O único e verdadeiro Deus. Então, assim, a gente percebe, né, quem gosta de literatura, a infinidade de mitologias, de deuses que há. Quando você vai pesquisar nas religiões pagãs, desde a Babilônia até antes, até ali, também Ur dos caldeus, eu fiz uma pequena pesquisa, eu digo, eu vou levar alguns nomes. Não vai dar para levar alguns nomes, porque se eu levar alguns nomes, eu não dou o estudo, eu vou ficar só nos nomes. Porque a infinidade de deuses para cada povo daquelas regiões ali, e fora daquelas regiões, a gente poderia sentir daquela região, a gente poderia ver também a questão do outro lado, da Índia, do Japão, né, que são absurdamente gigantes. E aí, para piorar, né, para ficar pior, lá ali pelo domínio grego, você tem os escritos, né, que a priori eles eram a literatura de, como é que eu posso dizer, novela, né, que viram deuses. A história dos deuses do Olimpo, aí vem os deuses gregos, deuses romanos, um parecido com o outro, e todos tentando se parecer com o próprio Deus. João chamaria, são as fábulas de velhas caducas. Só que isso entrou na mente do povo pecador. O que cabe a mim e a você é entender que Satanás, desde o início, ele vem formando deuses. E começou com os nossos pais. O Deus da independência, da autossuficiência, o Deus do eu mesmo. O eu do eu para eu para eu. Sempre eu, e entre mais e mais e mais. E aí depois dessa autossuficiência do homem, né, que lá descrita em Gênesis 3 pela queda do pecado, é só ladeira abaixo. O que eu e você temos que fazer? A principal arma do diabo é o engano. É a mentira, que alguns dizem que contada de várias vezes, vira uma mentira bem contada. Não vira uma verdade, é mentira, é mentira. E essa mentira, ela vai passando de geração em geração. E os deuses mudam. Uns viram mito. Mas eles vão mudando. Mas eles continuam ali. Eu e você precisamos estar alerta aos enganos de Satanás. Porque como a gente tem visto no livro de Apocalipse, nos estudos de quarta-feira, que não é o caso hoje, ele vai continuar tentando enganar até o final. Agora, tomando aqui, saindo um pouco da introdução, eu queria falar um pouco desse chamar, né? Ouvir, né? No verso 4 assim: ouve, Israel. Ouve. Ouvir essa palavra ela é uma afirmação de lealdade. Representa o maior mandamento do judaísmo e também do cristianismo, pois representa a expectativa de Deus de que o seu povo permaneça totalmente fiel a Ele. Uma confissão monoteísta, afirmada também por Cristo como o maior mandamento, lá em Mateus 22, 36 ao 40, mostrando que o amor também é o coração de toda a lei. E ele continua: Yahvé é o único, é único. Então, essas palavras usadas aqui, elas
fecham a conta com Deus. Deus Criador é o único Deus verdadeiro. E aí eu quero remeter às nossas confissões, aliás, nosso catecismo e a nossa confissão de fé, para a gente poder entrar nesse estudo propriamente dito. Eu não sei se vocês sabem, mas o catecismo e a confissão de fé são praticamente um documento só. É como se um respondesse o outro, enquanto o outro pergunta para o outro. Os dois estão interligados. A confissão é a declaração, e o catecismo, ele é o quê? Ele é o catecismo mesmo, é catecúmenos, é para ensino, mas tudo dentro da confissão. E a pergunta 8 da nosso catecismo maior, ele diz assim: há outros deuses além de Deus? A resposta é bem clara, tanto no versículo de 1 Coríntios, de Deuteronômio 6:4, como também 1 Coríntios 4:6, Jeremias 10 e 12, que diz assim: só existe um único e verdadeiro Deus, que é o Deus vivo e verdadeiro. Eles foram enfáticos aqui no verdadeiro. A confissão, ela dá um pouco mais de informação para a gente. No capítulo 2, ela fala de Deus e da Santíssima Trindade. E ela diz assim, só há um só Deus vivo e verdadeiro. E aí ela começa a descrever esse Deus, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e não muda, imutável, cheio de amor e gracioso, misericordioso, longânimo, bondoso e verdadeiro, remunerador ou galardoador dos que o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seu juízo, pois odeia tanto o pecado que de modo algum terá por inocente o culpado. É interessante nessa última frase assim: ele odeia o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Aqui cabe um parêntese, como quem diz: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Nada mais antibíblico. Deus odeia o pecador. Agora, dentro das fronteiras que nós, como humanos, habitamos, existem dois tipos de seres. Primeiro, existem aqueles seres que são dependentes uns dos outros. Um depende do outro. E essa categoria se enquadra tudo, desde elefante, lesma, até anjos, demônios, seres humanos, até mesmo os vírus. Um parasita precisa de outro ser vivo, ele depende do outro. Porém, existe um ser do qual todos os outros dependem, e somente ele é autoexistente. E é esse Deus do qual nós estamos falando, o Jeová, o Senhor Criador de todas as coisas. Ele que disse a Moisés: eu sou o que sou. Êxodo 3,14 também, a gente vê isso lá em Apocalipse 1,4. Todos os outros seres, todos, tiram dele o seu sustento e existência. A partir de quem? A partir dele mesmo. Ele é absolutamente único, de tal forma que ele não depende, não precisa de nada fora de si mesmo. Apenas ele possui o que nós, estudantes de teologia, chamamos de aceidade, o atributo da autoexistência. Ele se completa, ele é completo em si mesmo. Ele não precisa de mim, não precisa de você. Ele é totalmente satisfeito em si mesmo. Ele em sua Santíssima Trindade. E com ele,
com ele concede a vida para toda a criação, desde o maior até o menor, até a menor das partículas. Ele deve ser confessado como o único Criador, e Deus. Então, meus irmãos, não existem outros deuses, embora o ser humano possa fabricá-los, mas eles continuam existindo somente no coração. Paulo diz que tudo que Deus cria é totalmente dependente do poder de Deus, não somente quanto à sua origem, mas também quanto à sua continuidade e existência. A palavra de Deus, ela coloca lá em Isaías, no capítulo 6, verso 3, ela dá uma confissão bíblica dessa singularidade de Deus, dizendo que ele é também santo. Isaías 6,3, você vê o clamor dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Apocalipse também, os seres viventes vão estar cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Então, o que também é um atributo, também é uma singularidade, a santidade desse Deus. Deus é santo. E nós, nesse relacionamento, no nosso relacionamento com Deus, devemos buscar essa santidade. Devemos ser santos, porque nós temos o conceito de santo em 3 pontos. Eu já sou santo no sentido de separado, eu estou sendo santificado, e eu vou ser pleno santo na glória. Eu não posso ignorar nenhum dos 3. Agora, a santidade de Deus significa que, primeiramente, que Ele é completamente diferente da sua criação. Ele é o Criador, o único em controle completo de tudo que Ele faz. Ele é o único que tem esse controle. A santidade dele é própria dele. Nós somos santificados de outra forma. Por quê? Porque nós humanos, nós somos limitados no que a gente pode fazer, no nosso conhecimento, que ele é finito e nunca é exaustivo. Nossa vida nessa terra são relativamente curta, muito curta, e frequentemente perseguidas. Nós somos perseguidos por experiências traumáticas, dolorosas, brutais, coisas que mexem com o nosso ser. Deus não é assim. Deus, ele é imortal. Ele pode fazer tudo o que a sua boa vontade decide, e não tem absolutamente nenhuma limitação. Dizer que Deus é santo significa falar da sua singularidade diante de toda a sua criação. E a gente se encanta com esse termo de dizer assim: Deus é santo, e ao mesmo tempo dizer assim: nós somos santos. Mas nós ainda estamos aqui, vivendo num mundo rodeado de pecado, com todas as mazelas que a queda trouxe para essa terra, mas já fomos separados para esse relacionamento de santidade com Deus. Homens e mulheres, infelizmente, por culpa da natureza pecaminosa, eles costumam fabricar vários deuses. Os deuses antigos, e talvez os deuses das outras religiões, sejam mais fáceis de identificar, sejam mais visíveis. Quando se fala em idolatria, normalmente a primeira pedra atirada é nos católicos, nos romanistas, e não é difícil dizer o porquê. Mas a pergunta que eu faço para mim e para você é: será que em alguma medida, muitas vezes eu e você não somos também idólatras? Qual é o conceito de idolatria? De adorar um falso Deus.
Será que é só se prostrar diante dele? Sim ou não? Não. Tudo que ocupa lugar de primazia no seu coração é um ídolo que está nascendo, que pode crescer e no futuro lhe destruir. Então nós precisamos ter esse cuidado. Por quê? Porque nós, apesar de resgatados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, novas criaturas, nós ainda sofremos o efeito do pecado. O pecado à nossa volta. As coisas que nos atraem. Em que investimos o nosso tempo? Em que investimos a nossa vida, nossa energia, o nosso... Para onde estão indo os nossos olhos? Citando o reformador John Calvino, ele diz que a mente humana é uma perpétua fábrica de ídolos. Outras tradições vão dizer que é o coração humano, mas a gente sabe que o coração e a mente estão correlacionados nesse entendimento. É uma perpétua fábrica de ídolos. Não é fácil identificar o ídolo na nossa vida, gente. Não é fácil. Mas uma coisa eu lhe digo, a palavra revela, ela mostra. Falando dessa idolatria, ela não é um resultado, ela não é um resultado, ela é uma causa. É a exaltação do homem que resulta em idolatria. O problema é a tendência dos seres humanos de tornar-se o centro de todas as coisas e de explicar todas as coisas em termos de cada um de nós. Ou seja, quando muitas vezes o ídolo é alguém, e esse alguém somos nós mesmos. O orgulho, o pecado, tudo isso pode ocupar o lugar de Deus, do Deus genuíno e Deus verdadeiro, e trazer para nós um problema na nossa adoração. Então, voltando aqui, o único remédio é a dádiva e a graça, a bênção da visão espiritual por parte do próprio Deus, onde é concedido, como que um raio de luz do céu, ilumina o nosso entendimento. E as pessoas são despertadas para conhecerem ao Deus verdadeiro, para conhecerem a si mesmo como suas criaturas. Tem uma coisa que é interessante que você deve perceber. A palavra de Deus, ela revela o próprio Deus, sim ou não? Toda a revelação a parte de Deus está na palavra de Deus, mas ela também revela quem nós somos. Não precisa responder, mas alguém já leu um versículo que você lembrou de outro? Sim, esse aqui era para fulano, ele tinha que ler esse versículo. Esquece, era para você mesmo, que você está querendo transferir a responsabilidade. A palavra de Deus, segundo Hebreus, ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra a ponto de dividir juntas e medulas. No popular, ela sai rasgando tudo e colocando à mostra tudo que está dentro de nós. Então, quando nós lemos a palavra de Deus em espírito de oração, o Espírito fala ao nosso coração, tanto acerca dos nossos pecados, como também dos nossos ídolos. E deixa eu dar uma boa notícia para você. Se porventura o Espírito Santo tem feito isso na sua vida, amém, aleluia, porque o contrário disso é o que a gente poderia chamar de cegueira espiritual, onde a palavra não tem efeito nenhum. E aí as pessoas acabam por serem destruídas ali nos seus delitos e nos seus pecados. Outra coisa a se observar é que Deus é soberano sobre sua criação, sobre tudo. E abrindo aqui uma brechinha, eu indico para vocês o livro do Arthur W. Pink, né? Deus é soberano. Há poucos dias eu até compartilhei gratuitamente lá pelo Kindle no grupo da igreja.
Mas esse livro ele foi para mim, digamos assim, acalentador. Porque ele conseguiu, em um dos capítulos que fala da soberania de Deus na salvação, me colocar no meu lugar e colocar Deus no lugar dele. Então é só uma dica. E voltando aqui para a soberania de Deus sobre a sua criação, ele concede vida e tira vida. Levanta nações e montanhas e também rebaixa. Traz sol para um lado, lua para o outro. Ele pode destruí-los ou pode fazer novos. Nada pode detê-lo. O que ele decide certamente acontece. Nesse exercício de soberania está a sua glória. Tudo ele faz para a sua glória. E nós, segundo a primeira pergunta do nosso catecismo, também devemos fazer tudo para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, tudo seja feito para a glória de Deus. Esse versículo está lá relacionado à primeira pergunta do catecismo. Qual o fim principal e supremo do homem? Louvar a Deus e glorificá-lo para sempre. E ter prazer nisso. Nós recebemos, por graça, o privilégio e a responsabilidade de reconhecer essa soberania. E é maravilhoso saber que tudo na sua vida está debaixo da soberania de Deus. Ele continua cuidando de você, mesmo quando as coisas não estão do jeito que você pensa. Agora, nós só podemos fazer isso quando Deus inclina os nossos corações, através do seu próprio Espírito. Que por natureza, como é que são os nossos corações? Eu vou dar um breve detalhe. Menor do que aquele que Jesus deu, né? Rebelde, despreza a autoridade de Deus, age contra a sua vontade e muitas vezes declarando que Deus não existe. É muito mais fácil negar a existência de Deus para aqueles que negam do que se arrepender dos seus pecados, do que se render a Ele, do que viver na sua dependência. Afinal, a promessa de independência, ela foi semeada lá em Gênesis 3. Mas lá em Romanos, no capítulo 1, dos versos 16 até o final, essa independência que gerou a idolatria, Paulo vai dizer que Deus, por conta dessa idolatria, entregou a uma disposição mental reprovável, as suas próprias paixões, abandonou, entregou a devassidão. E aí eu quero aqui abrir uma palavra de consolo para nós. Talvez algum de nós possa estar passando por um momento de disciplina que nós não entendemos, mas a palavra diz que esse momento de disciplina, de deserto, de dificuldade, ele visa uma restauração, ele visa um fortalecimento da nossa fé. Nós entramos no deserto de um jeito, mas não podemos sair do outro jeito. Nós vamos sair. O deserto é lugar de passagem. E a disciplina, que é o cuidado de Deus, é o ensino de Deus, ele está nos preparando para sair de lá mais parecidos com Cristo. Voltando para aqueles que negam a Deus, eu tenho uma boa notícia para quem crê e uma péssima para quem não crê. Deus existe. Sim, Deus existe. E eu como cristão, você como cristão, você tem mais clareza disso do que qualquer sábio, incrédulo ou ateu que está jogado por aí. Porque Ele se revelou a nós, aos pequeninos, não aos sábios e os instruídos. Ele se revelou àqueles que se renderam à sua vontade. E nós experimentamos essa maravilhosa graça de conhecer a Deus. É claro que aqui nós não vamos, nem na glória, nós vamos conhecer totalmente. É inesgotável.
E aí, conhecendo, meus irmãos, a gente vive se submetendo à sua vontade. E que vontade é essa? É a mesma que aquela que Paulo diz lá em Romanos. Uma vontade boa, perfeita e agradável. Posso dizer uma coisa para você? Melhor do que a sua, melhor do que a minha. A vontade de Deus é perfeita, ela é boa, ela é agradável. Agora, eu quero citar aqui Andrew Murray, também um puritano, e abrindo parênteses aqui para eles, assim: o verdadeiro cristão é aquele que conhece o poder de Deus operando em si mesmo e acha que a sua verdadeira alegria é ter a própria vida de Deus fluindo para ele e através dele para aquele que estão ao seu redor. Fecha aspas. A alegria que Deus derrama em nossas vidas, ela não fica só conosco, ela é compartilhada. A salvação que nós recebemos por graça, ela também é compartilhada. Então há um propósito em conhecer um Deus que é genuíno, único e verdadeiro, e servi-lo, e amá-lo, e adorá-lo. E aí eu parto, meus irmãos, para a nossa conclusão. Tem uma galera que ia ficar assim, soltando fogos, se me visse pregar um sermão de 35 minutos. A galera não veio hoje, né? E eu vou compartilhar essa bênção só com vocês. Mas vamos concluir. O discurso cristão sobre Deus é muito mais do que uma discussão filosófica, tá, meus irmãos? Sobre a sua existência. É a própria alegria, o deleite para o cristão vir a conhecer esse único Deus verdadeiro. E conhecendo, encontrar o significado para a vida e certamente a vida eterna, conforme 1 João 5,20, no qual nós cristãos vamos desfrutar eternamente o conhecimento, o amor e a comunhão com Deus Trino, tendo a alegria no sorriso e um banquete na sua presença. Nós vamos desfrutar eternamente. Tá? Hoje eu botei lá no grupo, né, trabalhando, mas desfrutando. Trabalho é bênção. E aí eu quero trazer para vocês 3 aplicações aqui, práticas, sobre a ideia de conhecer a Deus. Eu procurei reduzir isso aqui ao máximo para a gente ter um entendimento, mas eu vou dar um presente a vocês. Depois vou colocar lá para vocês darem uma, digamos assim, cavarem um pouco mais. No final desse estudo, vou colocar lá no grupo, ele vai ter algumas perguntas para o seu entendimento, não é para você responder para mim. Se você quiser responder para você mesmo, para você ter um entendimento acerca disso aqui, e quem sabe buscar um pouco mais. O assunto ele é extremamente exaustivo. Pouco se poderia fazer que a gente chegasse aqui a um entendimento amplo, mas é um estupim para você buscar um pouco mais. Voltando às nossas aplicações, as características, né, desse entendimento, essas afirmações elas podem impactar a nossa vida de várias maneiras, proporcionando uma base teológica sólida para a nossa fé e influenciando o seu comportamento e relacionamento com Deus e com os outros. Perceba, conhecer a Deus, ter um bom entendimento teológico, entenda, a teologia, a forma como você crê, ela vai ditar tudo na sua vida. Seu casamento, educação com os filhos, trabalho, tudo. A teologia ela vai ditar a forma como você vê a Deus, como você se vê, ela vai ditar a forma como você vive. Então, vamos às nossas 3 aplicações. Primeiro, a adoração e devoção. Compreender que há um Deus vivo e verdadeiro, infinito em seu ser, perfeito, pode intensificar a nossa adoração e nossa devoção,
Saber que Ele é imutável, santo, onipotente, pode nos inspirar a uma reverência profunda enquanto estamos em oração ou em momentos de culto. A consciência da natureza graciosa e misericordiosa de Deus pode motivar cada um de nós a buscar um relacionamento mais íntimo e dedicado a Ele. A nossa adoração, ela precisa mudar um pouco. Nós precisamos estar em constante vigilância. Eu estou aqui na primeira aplicação. Constante vigilância por quê? Porque nós somos indisciplinados. E no momento de culto, muitas vezes nosso coração está distante. E para piorar, às vezes, o nosso corpo também. Porque o negócio ficou, em algumas situações, ficou tão desarrumado de um jeito, que você não encontra mais a reverência. Nós chegamos no culto de qualquer maneira, nós entramos, já começamos o serviço, serviço que eu digo porque no espanhol e no inglês, culto é service, né? Ou serviço. Então não se usa a palavra culto, se usa a palavra serviço. E eu creio que para nós isso é um prejuízo. Porque muitos de nós adentramos os templos das igrejas a fim de receber. É um download completo, velocidade de 5G para frente, mas nós queremos receber. E não nos entregamos para um serviço. Porque nós carregamos a ilusão de que quem está servindo é o pastor quando prega, ou algum outro irmão, ou quem está cantando. Ou o rapaz que fica para lá e para cá, não dá show na mesa. Não, na hora que você senta aqui, você está em serviço, servindo a Deus, com a sua adoração. E nós precisamos vigiar nesse aspecto, meus irmãos, porque esse entendimento, ele faz com que você chegue no culto, e você volte no culto, e você chega de um jeito e volta para casa pior, porque você não para adorar a Deus. E como nós lemos no primeiro verso, aliás no segundo, amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Tem horas que você vai ter que fazer força para adorar a Deus. E às vezes essa força é ficar sentado em silêncio, orando e clamando ao Espírito Santo. Me ajuda a prestar um culto agradável ao Senhor. Amém? Alguém foi abençoado aí? Não levante a mão. Bom, segunda aplicação, ética e comportamento. Sim, quando reconhecemos a santidade, justiça e essa aversão, esse ódio que Deus tem ao pecado, isso pode influenciar nossas escolhas éticas e comportamentais. A compreensão de que Deus é verdadeiro e remunerador, galardoador, né, dos que o buscam, e ao mesmo tempo Ele é justo em seu juízo, pode nos ajudar a ter uma vida moralmente responsável. E isso pode afetar as decisões diárias, levando as escolhas baseadas em valores cristãos, considerando a busca pela glória de Deus e o respeito pela sua vontade. Meus irmãos, há poucos dias eu não assisti o vídeo, mas acho que não assisti porque eu já tinha assistido, mas o título me chamou a atenção: A farsa dos 55 milhões de evangélicos no Brasil. Quando eu comecei a ouvir isso, eu já ouvi isso aqui. Por que farsa? Porque não é todo evangélico que teme a Deus os seus negócios, na sua caminhada, na sua vida, no tratamento com as pessoas. Tem gente que pode até falar do governo, mas se aparecer a oportunidade de um gato, ele faz.
Se ele puder levar vantagem em algum lugar, ele vai levar. E se duvidar, ele vai chamar de bênção. Oh, glória! Vai pecar, vai ser desonesto, vai manchar o nome de Deus. Não é à toa que a própria Escritura declara: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, por causa da vossa conduta, da vossa postura, da forma como vocês escolheram viver. Qual é a forma? É o contrário daquilo que está lá em Romanos 12. É uma mente não transformada, não, é o contrário daquilo que está lá em 1 Coríntios 5,5, se não me engano, porque se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Só que essa nova criatura não tem diferença nenhuma da criatura anterior. Ela é exatamente igual, quando não é pior. Porém, meus irmãos, quando você conhece realmente quem é esse Deus, o seu caráter, os seus atributos, você fica melhor na fita. Tiago diz que os demônios tremem e temem a Deus. Eu creio que muitos dos evangélicos no nosso país não têm um mínimo de temor a Deus. E isso é perfeitamente visível. Bom, eu guardei uma boa notícia. Confiança e consolo. Entender que Deus é cheio de amor, gracioso, misericordioso, longânimo, nos traz conforto e confiança em momentos de dificuldades, em momentos em que pecamos. Sabemos que podemos recorrer a Ele, tomar posse do sacrifício do Filho dele na cruz do Calvário, clamar pelo perdão, se arrepender dos pecados e ser restaurado. Esse Deus verdadeiro, Ele é o remunerador daqueles que realmente o buscam pela fé. Nós temos uma esperança diante de todos os desafios. Essa esperança, ela foi concedida pelo Filho de Deus, quando Ele, desde a eternidade, já decidiu que morreria pelo meu pecado, pelo seu pecado. Sim, Cristo, o Criador de todas as coisas, Ele tabernaculou, Ele se fez homem, Ele se fez parecido conosco, para que o sacrifício dele fosse aceito. Cordeiro, puro, sem mácula. Nele não se achou pecado algum. É esse Deus que disse a Moisés: eu sou o que sou, que pisou nessa terra aqui e morreu, para que eu e você experimentassem a vida verdadeira e a vida eterna. É o mesmo Deus, é o único Deus, não três, mas um único Deus, que pela sua soberania, pelo seu infinito poder, Ele resolveu, e eu não sei por que, se manifestar em três pessoas, numa trindade, mas em um único Deus, para cumprir a obra da redenção. Nós
nós somos criaturas caídas, mas devemos tomar posse desses atributos, compreender que esse Deus, ele não muda, e se ele não muda, ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre, e as suas promessas permanecem fiéis, seguras. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Senhor, nós louvamos o teu santo nome, te agradecemos porque até aqui, Pai, tu tem nos ajudado. E do pouco que sabemos de ti, Deus, foi o Senhor mesmo quem nos ensinou. Muitas vezes, ó Pai, a presença do pecado, elas nos fazem embaçar a nossa mente, os nossos olhos, e nós não conseguimos te enxergar, Deus. Nós não conseguimos viver as tuas promessas. Mas nessa noite, Pai, nós queremos te pedir, nós como pequeninos, revela-te a nós, ó Deus. Fala aos nossos corações através da tua palavra, nos dá a confiança certa de que o Senhor é Deus eterno, totalmente poderoso, Criador dos céus e da terra. E de que tudo que vemos aqui, Deus, possa fortalecer a nossa fé e a nossa confiança em Ti, não em nós. Não há mérito em nós, nem força nenhuma, nem poder algum, mas há em Ti, Senhor. Toda a autoridade foi passada para o Teu Filho, todo o poder. Nós queremos viver de forma que tudo na nossa vida reduz em glória para Cristo Jesus. É em nome dele que nós choramos.